Tudo bom com vocês? Sextou, né? Se quiser deixar a câmera aberta, a câmera fechada, do jeito que vocês quiserem, fiquem à vontade, tá bom? O importante é vocês estarem escutando, ouvindo, aprendendo. Qualquer coisa eu vou falar aqui, fazer qualquer pergunta para vocês. E hoje é um assunto muito interessante para mim, no qual eu procuro sempre lidar com ele na minha própria vida, né? Hoje não, pode comer. Estão escrevendo aí que estão fazendo uma boquinha. Mas o bom de ser online é justamente isso. É a gente, deixa eu botar para cá. É a gente comer, ouvir, ainda bem que, ó, 2 ouvidos e uma boca. A gente vai ouvindo, vai comendo um biscoitinho, Leide tá comendo pipoca. Ai, que maravilha, Leide. A Fabiana tá jantando, outras pessoas. Isso é liberdade, gente. O ambiente de acolhimento é assim, a gente não tem qualquer julgamento. Se uma de vocês quiser ir lá no grupo e colocar vamos, em vez de eu mesma botar, podem colocar lá, vamos povo, já começou, pode colocar. A gente já tô até gravando ali. Tô sentindo falta da Isabel, deve ter acontecido algum compromisso, porque ela sempre tá aqui conosco, né? A Kelly, que também de vez em quando tá assistindo com a gente, ela teve uma gripe, a influenza, né? Aqui em casa também teve pessoas com a influenza, então muito cuidado, né, pessoas? Minha toalhinha não está aqui. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre aceitação. Aceitar para viver. Vocês ficaram meditando sobre esse tema durante a semana? Vocês pensaram sobre isso? Aceitação, aceitar para viver. E aí eu quero perguntar para você, quem é que gosta de ir em casamento? Festa de casamento. Vocês gostam de ir para festa de casamento? Ah, eu gosto. Eu vou participar de um agora, que é da minha filha mais velha, que vai casar agora em outubro. É a última a casar. Eu tenho três moças, né? Gente, meu nome é Lucimere Nascimento, sou psicanalista clínica e terapeuta sistêmica. Sou cristã há mais de 30 anos, tenho 49 anos, mãe de 3 moças, casada, e também se eu não fosse casada também não tinha problema, né? Porque as pessoas vão se apresentando e fica preocupada, não é? De dizer que não é, gente, não tem nenhum problema nisso. E aí, eu gosto muito de casamento. Eu prefiro ir num casamento do que uma festa de aniversário, né? E aí tem aquela parte lá do padre ou do pastor, seja lá quem for que vai fazer o casamento, que tem aqueles momentos dos votos, na verdade. Tem ali os momentos dos votos e pergunta: você aceita fulano como sua legítima esposa? Você aceita fulano com seu legítimo esposo? E essa palavra aceitar, quando a gente dá esse exemplo de casamento, não significa que você vai aceitar ele e tudo de ruim que possa vir através dele. É só um exemplo, tá, gente? Eu não vou ficar em exemplo de casamento, não. Pode respirar, tá tudo bem. É só para que vocês entendam essa palavra aceitação, aceitar. Aceitação, aceitar para poder viver. Aceitar algo não significa que você vai aprovar algo. Quando
coloquei esse tema sobre aceitação, eu estou me referindo à realidade de cada um. É o seu contexto sobre a sua vida, a sua realidade. Aceitar algo não significa que você está aprovando aquela situação. Eu acredito que a maioria das mulheres, sobre a sua realidade, elas têm essa dificuldade de aceitar o estado atual em que elas estão. E entrar em negação só vai dificultar as coisas para que você avance na vida. Eu vou dar um exemplo sobre o luto. O luto, ele tem várias fases. E uma das fases do luto é a negação. É não aceitar que aquela situação, que aquela pessoa morreu, que houve aquela perca tão trágica, né? Que houve todo aquele sofrimento. Então, uma das coisas que mais atrapalha a vida das pessoas é a negação. Então, o luto, ele tem várias camadas, né? Quem aqui deve ter várias pessoas aqui que já passaram por momentos de luto, ou porque perdeu um grande amigo, ou pai, ou mãe, ou marido, enfim, existem vários níveis de luto, né? Por exemplo, eu perdi, e muitas pessoas vão conhecer aqui, o pastor Camp, que morreu assassinado na BR, que saiu até em todos os jornais. Ele é da Igreja Nova Vida, aqui da onde eu moro. E tudo começou na vida dele lá no Alcântara, né? E, gente, pensa num choque. Pensa em algo inconcebível, inaceitável. Então, se eu, que fui amiga e ovelha dele no passado, tive um momento de negação que foi horrível, imagine para a família como foi um homem tão bom, com tantos membros, tantos amigos, né? O enterro dele tinha para mais de 4.000 pessoas. Foi uma coisa linda e trágica, lindo o amor das pessoas. Então, a negação no luto, no momento desse, é totalmente compreensível. E sim, se a família não aceitar internamente que aquilo realmente aconteceu. Inclusive, teve um dos filhos, né, que foi parar no psiquiatra porque ele entrou em choque mesmo. Ele faz tratamento psiquiátrico, tá fazendo tratamento psiquiátrico. E ele, enfim, a gente não tá aqui para falar dele, eu estou aqui para dizer sobre a negação. Então, a realidade no todo, pode ser que a mulher esteja vivendo esse momento de negação, entendeu? Esse momento de negação, ele atrapalha você a dar o próximo passo. Por isso que agora, segunda-feira, a gente vai começar a jornada à travessia, e eu tô convidando as mulheres, é R$19 a taxa, inclusive, vai ser enviado o link no particular de vocês e a gente vai ter uma travessia muito especial e intimista, né? É uma jornada de 4 semanas, 4 segunda-feiras. E esta travessia, ela tem um quê de negação no meio disso tudo. Para avançar, precisa aceitar. Aceitar que você não está bem. Aceitar que você está vulnerável. Aceitar que um ciclo se encerrou. Aceitar que você não consegue ir além. Agora veja bem uma coisa. Aceitar a sua realidade não significa que você está entregando os pontos. Porque existe aí um pouco, né, de preconceito e religiosidade sobre isso. Aceitar, eu não aceito, tá vivendo isso.
Aí eu vou falar aqui para os crentes, né? Para nós cristãos. O fato de não aceitar é não resolver. E aí eu vou fazer uma campanha de 500 semanas. Gente, há casos e casos de situação. Eu não estou falando sobre isso. Eu quero dizer que você olhar aqui diante de você. A porta tá torta, tá quebrada, alguém tem que arrumar essa porta tá troncha. Quem não tem uma porta que fica eco, fazendo aquele barulho? Quem nunca já teve, né? Aí tá lá a porta, você tá vendo a porta, tá todo dia fazendo barulho, você já pediu seu marido 500 vezes para arrumar, ou você vai chamar alguém. Tem pessoas que aí você pensa assim, não, essa porta já ela vai parar de fazer barulho. Não, ela não vai parar de fazer barulho enquanto você não botar um óleozinho lá ou apertar o tal do parafuso, sei lá o que eu não entendo, né? Eu não entendo essa... Peraí que tem pessoas entrando. Então, sejam bem-vindos vocês que estão chegando. Estamos falando de aceitação e aceitar para viver no contexto de qual é a sua realidade. Então, você que chegou agora, depois a aula vai estar lá, vocês pegam um pedacinho do começo para entender. O fato de você ver a porta toda torta, tá arranhada, tá fazendo barulho, aí você vai e diz assim, falando do contexto de negação. Não, ela já vai parar de fazer barulho, essa porta, e vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem se você não botar um óleo naquela porta. Se você não pegar um parafuso, um marceneiro, sei lá o que, para consertar aquela porta. Eu vou dar outro exemplo, de porta também. Você se depara com uma porta fechada e aí você fica de frente para essa porta. Você está de frente para a porta está fechada. E a porta está fechada, você está falando dentro de você e você está parada. E a pergunta é, e agora que a porta está fechada? Pergunta agora para você. Eu vejo a minha realidade, eu sei o que está acontecendo. E agora? Essa é a pergunta que você deve fazer para você. E a porta está fechada. E agora? Vou procurar a chave para abrir a porta. Não é ficar diante da porta fechada, que isso eu estou me referindo à sua realidade, seja em qualquer contexto. Aceita que está fechado, mas faz alguma coisa. Vou procurar essa chave para abrir essa bendita dessa porta. E tem aquela, não, o marido vai chegar e vai resolver o problema da porta. Às vezes não, gente. Tem gente que não é proativo. É o jeito dele. E aí, tu vai ficar igual uma múmia na frente da porta. E a porta tá fechada. Não, eu quero te puxar hoje para o nível de autorresponsabilidade. E você dizer para você, para diante da porta fechada. E agora? Respira. E agora? O que eu vou fazer? Então eu comecei aqui falando do exemplo do casamento, que eu adoro ir em casamento, aí tem aquele momento do padre e do pastor que ele fala. Você aceita fulano, ciclano como seu legítimo esposo? Aceito. Ali é uma sociedade, né? Isso não significa que a hora que ele sentar um porrete na tua cabeça, você vai aceitar. Não, eu disse sim lá no altar. Então eu disse aceito lá no altar, então eu vou aceitar tudo. Não. Então, quando você se depara com uma realidade, você não entra em negação, você tem o seu momento também de chorar sobre isso. Posso falar, aceitar e enxergar a nossa realidade é algo doloroso. Ainda mais para quem faz terapia,
Porque muitas pessoas fazem, que não fazem, ou as que fazem, ou as que já fizeram, sabem que a ótica do profissional, ela muitas das vezes desperta outra forma de enxergar a sua realidade. Mas hoje eu quero te puxar para algo. Você está diante de uma porta fechada. Essa porta tem um nome: situação financeira, marido, pessoas, como vocês responderam lá na enquete, né? Existe algo que foi, acho que o mais votado. Eu acho não, foi o mais votado. Poucas pessoas disseram que era algo nelas que precisava ser resolvido. A outra disseram, é uma situação que eu preciso resolver. Aí eu quero entregar uma frase para você, algo, um pensamento. Se você levantar hoje, o velório acaba. Se você se levantar hoje, o enterro acaba. É verdade ou não é? Se o defunto levantar no meio do enterro, acabou o enterro. Acabou. Ih, beleza, tá vivo! Né? Tirando o contexto engraçado de tudo isso que vai correr cada um por um lado, né? Nós estamos aqui conjecturando, né? Usando de forma, né, ilustrativa. Você se levantar vai espantar muita gente, sim. Mas o enterro acabou. Então, aceitar que está sendo desrespeitada e que eu estou olhando para a porta e não estou perguntando para mim, e agora? A porta está fechada. Vou procurar a chave. E procure, vira as caixas, gaveta de cabeça para baixo, onde está, jogou no lixo, vai ver. Nós só podemos resolver aquilo que a gente tem conhecimento. E se eu e você não temos conhecimento de algo que está fazendo mal, a gente busca ajuda. Fala assim, repete assim comigo. Vou pedir vocês para respirarem fundo agora comigo, assim, ó. Respira pelo nariz, solta pela boca. Isso, coisa boa. Vai de novo, respira. Aí fala assim pra você, eu aceito pedir ajuda. Fala pra você, que eu também vou falar. Eu aceito pedir ajuda. E eu aceito receber ajuda. Mais uma vez, eu aceito pedir ajuda. E eu aceito receber ajuda. Respira fundo. Quantos de nós, pode abrir os olhos, isso é uma palavra tão profunda para nós. Quantas de nós decidimos ficar diante da porta fechada? Nós aceitamos de forma negativa ficar com a porta fechada. Você não se move para procurar a chave, você não vira nada de cabeça para baixo para procurar, e você precisa sempre, diante daquilo que você aceitou, e dizer assim, e agora? Qual é a postura de solução? O que eu posso fazer por mim para melhorar? Não é verdade? Pensa um pouquinho. O que eu posso fazer hoje, me perdoem o barulho. O que eu posso fazer hoje por mim que me faça melhorar? Aceitar a realidade não é estar disposta a aceitar o que o outro está devolvendo a você. Aceitar a realidade também não é desistir. Aceitar que deu errado e respirar, gente. Sabe uma coisa que acontece muito com a mulher?
ela não fica com aquilo que é dela. Ih, Lucimério, o que é isso que você está falando? Muitas de nós estamos esgotadas no pó da rabiola, no último fio do cabelo. Qualquer frase que você quiser dizer agora. Elas preferem ir até as últimas consequências do que pedir ajuda. E o que você disse agora é: eu aceito receber ajuda. E eu posso receber ajuda. Eu posso pedir e eu posso receber ajuda. Não há nenhum problema nisso. Então, aceitar para viver é algo doloroso, sim. Sim. Pior é entrar em negação, como eu dei o exemplo das fases do luto, né? Que tem a fase da negação. Quem sabe existe uma área da tua vida que você já está no luto. O luto tem vários processos. Existem várias fases do luto. Aceitar que algo acabou, aceitar que um ciclo numa empresa acabou, num trabalho, e agora você vai ter a sua própria empresa, e agora você vai ter seu próprio negócio. Aceitar que você pode prosseguir com aquilo que você tem. E quando eu digo que a mulher prefere muitas das vezes ficar com o que não é dela, é totalmente esgotante e cansativo. E quem é minha paciente sabe que eu falo muito sobre isso. Você fora do seu lugar, você perde força. Lucimere, como é estar fora do meu lugar? É quando você, que é filha, quer ser mãe da sua mãe. Ou você, quando está no lugar de esposa, você quer assumir o lugar do homem. Ah, mas se eu não assumir vai dar ruim. Deixa dar ruim. Pode dizer que sou eu que estou dizendo. Deixa dar ruim. Por quê? Como eu sempre falo, desde a antiguidade é cobrado da mulher além do que ela pode. Quantas de nós não já assumimos a vida de todo mundo, de filho, de cachorro, de papagaio, de periquito, e na hora que a gente passa mal, muitas das vezes não tem com quem contar, não tem com quem socorrer, porque você quer abraçar o mundo. A gente fala no sistêmico, e não leve a mal isso que eu vou dizer agora, isso é uma postura arrogante. É uma das coisas que a gente mais trabalha, né? No sistêmico, a Leide conhece, ela é formada, está se formando agora. Assumir um lugar. Imagine aqui, ó, vou pegar os bonequinhos que eu tenho aqui e você vai me dizer a impressão que você tem, né? Tá aqui, 2 pessoas. E aí eu vou colocar aqui, esse aqui é o pai, né? O bonequinho masculino. Esse aqui é o pai. E essa aqui é a filha. Eu e você. Filho. Esse filho tá olhando pro pai. E ele tá aqui, ó. A postura correta de um filho, ó, virou de costa. Ai, nossa, eu estou dando as costas pro meu pai. A questão aqui é simples. Ele nasceu primeiro que você, seu pai. Aí você tá aqui no seu lugar, bonitinha. E eu não tô falando, se referindo a pai idoso, nada disso. Tô falando de postura. Aí eu e você, vamos dizer que em algum momento ou a vida inteira, ó. Mas você fez isso, você fez aquilo, você aquilo outro, você era para ter me dado dinheiro, você era para ter me dado estudo, você...
Aí cada vez mais aqui, ó, isso aqui, essa postura aqui, bem em cima do pai, internamente. E muitas das vezes você não sabe, muitas das vezes não, é inconsciente. Essa postura aqui é uma postura de arrogância. Esse aqui não é o seu lugar. O lugar de reivindicar ele algo que ele poderia ter feito. Ei, filhos, tá vendo esse pai aqui? Foi o instrumento que você precisava para estar nessa terra. Então, vamos só aceitar que ele foi o pai que você e eu precisava para estar aqui na terra. Lucimere, isso é muito difícil. Quando eu entendo isso aqui, ó, eu assumo meu lugarzinho e volto para o meu lugar. Ah, ele é um monstro, ele me relou a mão, ele fez isso e aquilo. Isso é sobre ele. Isso é sobre ele. Cada um fica com aquilo que é seu. Mary, mas não é errado? Não. Na hierarquia, no sistema de ordem, você precisa assumir seu lugar de filha. E ele não tem para onde voltar. Ele veio antes, ele já botou você no mundo. E é só aceitar. Como arruma essa postura? Terapia sistêmica, paciência, choro, lágrima, ranger de dente, mas dá certo. Aceitar aquilo como é. Ele é o meu pai. Ou alguém aqui veio da cegonha? Levanta a mão, por favor, que eu quero saber. Alguém veio da cegonha? Não. Então, quando a gente fala do sistema de ordem, a hierarquia é essa. É, pai, você, eu não entendi nada, me deixou a desejar. Qualquer dia desse, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com Leide, um movimento sistêmico aqui. Vou fazer com Leide, tá, Leide? Pra gente mostrar ao pessoal como é que funciona essa terapia. E é um divisor de águas. Esse é o pai que eu e você precisávamos para estar aqui. Não tem acordo isso? Tem algum acordo? Não tem. É o que é. Veio antes, pai e mãe. E aí você que está aqui na frente... Mary, por que eu tô para frente, olhando para frente, não olhando para o meu pai? Porque o seu pai e a sua mãe projetaram você para a vida. Ó, você vai dar continuidade. O que ele pode fazer, minha querida, ele já fez, não tem mais volta. Então, ó, você tá projetada para a vida. Você acha mesmo, pensa aí, se alguém conheceu o bisavô, tataravô, todos, pensa aí, visualiza todo mundo atrás de você. É porque vieram antes, é isso, por isso que a gente fala assim. Visualiza aí todo mundo atrás de você. Pai, mãe, vovó, bisavó. Geração de mulheres, geração de homens. Tu acha mesmo que se eles estivessem aqui agora, com todo o contexto de informação que eu e você temos disponível, eles não iam fazer melhor do que eles puderam, não? Eles não viveriam melhor, não? Sim, eu acredito que se eles tiverem agora olhando pra gente, pra mim, vai dizer assim, vou me colocar na roda, né? Ô Lucimere, meu bisavô, ô mulher, te caminha, te apruma, né? Como é que é aquele linguajar, né, Leide, do Nordeste? Se tiver um linguajar diferente aí, fala, Leide, que eu quero escutar. Caminha, te apruma. Vambora, você tem internet, você tem livro, você tem um terapeuta que pode escutar. Você tá no grupo Se Encontrar, que foi Deus que fez abrir esse grupo para mim. Então nós vamos vendo que vão abrindo portas de possibilidades e a gente faz questão de aceitar onde está de forma
negativa e não se move, a porta está fechada. E agora? Estou diante da porta fechada. A palavra que adequada a se dizer, e agora? Onde é que está a chave? O que eu vou fazer? Mas não, muitos veem a porta e está ali, ó, a porta fechada. Bebe água, a porta está fechada. Vai beber água. A porta está ali fechada. E a gente simplesmente aceita que a porta está fechada. Então, quando eu vou aceitar algo na minha vida, eu preciso observar. Eu estou aceitando algo que me move para a vida ou para a morte? A gente estuda isso na psicanálise, pulsão de vida e pulsão de morte. Isso que eu estou aceitando, agora a gente está indo para um outro lado da questão. Isso que eu estou aceitando e não saio do lugar, estou diante da porta fechada e não faço nada sobre isso. Isso está me causando o quê? Escrever quais os malefícios de aceitar o lugar que eu permiti estar. A culpa não é de ninguém. Quais são os malefícios de aceitar esse lugar que eu decidi estar? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enxaqueca, falta de recurso financeiro, ficar sem voz, como a Leide deu aqui o depoimento dela. Ela aceitou tanto ficar calada que ela perdeu a voz. Foi lindo o depoimento dela naquele dia. Eu aceito como eu aceito, eu não vou entrar em negação. Eu aceito que meu pé tá furado, que tá machucado, que a unha encravou, mas eu vou no médico, vou no podólogo, vou no médico não sei de quê, e isso aqui no meu dedo não vai me machucar mais. Essa porta eu vou procurar a chave dela, nem que eu chame um chaveiro. Eu lembrei de uma situação, 2 vezes isso aconteceu comigo quando as meninas eram bem pequenas. Cadê a chave para abrir a porta com criança de colo? Porque minhas filhas são escadinha, né? São uma atrás da outra. Cadê a chave? Meia-noite. Aí eu conheci um chaveiro que inclusive ele mora aqui perto. Eu levei ele lá para minha casa. Eu morava em Manilha. Eu peguei ele aqui e ele foi lá em casa abrir a porta. Ai, Senhor. Olha o trabalho que deu para vir aqui buscar ele, para ela abrir a porta lá em Manilha. Cheio de criança pequena. E a minha porta não tinha jeito de arrombar, era uma porta super grossa de madeira, uma parede super resistente. Foi lá, buscou o chaveiro e trouxe, o pai das meninas na época. Então não adiantava eu estar diante da porta e dizer, e ficar sem falar nada. E agora? E agora vamos arrumar alguém para abrir, não tem jeito. E quando eu não admito, vou mudar a palavra, e eu aceito e não faço nada, é uma escolha sua. E você não vai poder culpar ninguém pelo estado atual que você vive hoje. Quando a gente casa, a gente levou, a pessoa antes de casar, ela levou um tempo para ver, né, os prós, os contras, os defeitos, as qualidades, e muitas das vezes a gente sabe, muitas mulheres sabem que casaram com defeitos que elas não iriam suportar, mas elas preferiram dizer sim para o seu ego. Ou elas estão tão acostumadas com aquela energia antiga que ela prefere ficar com algo conhecido.
Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Eu sei que algumas entendem. Nós temos uma glândula aqui no cérebro que registra padrões a sua vida toda. Vida toda. E aí, assim, a ciência comprovou que cada célula do corpo tem 1,4 de potência. Nós temos mais de 5 milhões. É registrado, você sabe, a sua mente já disse para você o que é conhecido. Se você conviveu com um pai que gritou muito, que foi muito agressivo, de forma inconsciente você não consegue entender porque está vivendo ou com amigos abusivos, chefes, como um parente meu passou uma situação agora, chefes abusivos, violentos, agressivos, e você não consegue sair daquilo ali. Ei, é um lugar conhecido. É inconsciente. Olha como isso é sério. É um lugar, a energia do teu corpo prefere estar em um lugar conhecido, mesmo sendo ruim. Mesmo sendo ruim. E aí muitas de nós não entendem por que eu continuo com o que não presta. Porque é um lugar conhecido, é inconsciente. Mary, como que eu saio dessa porcaria? Padrão, terapia, tratamento, bancar o desconforto de fazer o que precisa. Agora, se cada um de nós, mesmo assim, mesmo seu corpo dizendo que não tá, porque insônia, falta de sono, insônia, depressão, falta de apetite, já é o seu corpo dando pane, quedas de cabelo terríveis e outras inúmeras coisas que eu posso dizer aqui. O seu corpo está dizendo, olha, mesmo que a sua cabeça não está entendendo, eu estou te dizendo que eu não aguento mais. E por isso que muitas mulheres infartam. Novas. Deixa eu desligar aqui para não ficar grande.